Thiago, você tá no Música Curiosa e apesar de não ser uma coisa comum, né, eventualmente acontece de um show ser interrompido no meio. Isso porque, sei lá, o artista passa mal, acontece alguma coisa perigosa com o público, às vezes com o próprio artista, como o palco pegando fogo e às vezes até desabando, né, já aconteceu. Porém, às vezes isso acontece por motivos mais inusitados, eu diria. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de artistas que interromperam um show e nem voltaram muitas vezes por motivos bizarros. Bom, eu vou começar aqui com provavelmente o caso mais bizarro que vai ter nessa lista. Isso aqui que eu vou falar eu realmente nunca tinha visto, tá? Afinal, no ano de 2010, a banda Kings of Leon foi até St. Louis, lá nos Estados Unidos, para fazer uma apresentação. E a princípio o show começou tudo bem, aparentemente sem muitos problemas. Porém, foi logo após eles terminarem a terceira música que as luzes do palco se apagaram e a banda saiu de lá. Com os promotores do evento, então, subindo lá, né, pegando o microfone para anunciar que o show estava sendo interrompido por motivos que saíam do controle deles. Com o público até mesmo passando a vaiar a banda e o ocorrido por conta disso tudo. Acontece que logo depois aí passou a ser noticiado, né, e divulgado o motivo para que isso tivesse acontecido, que foi simplesmente uma rajada de merda. Sim, durante essas 3 músicas a banda ficou simplesmente recebendo um monte de cocô na cabeça de pombos que estavam por ali. Principalmente quando se fala do baixista Jared Fowler. Depois disso, o baterista Nathan Fowler também se pronunciou sobre isso no Twitter, confirmando aí toda essa história e dizendo que eles tiveram que desistir do show. Inclusive em vídeos aí dá pra ver ele bastante incomodado com o que estava acontecendo no palco, tá? Porém, a galera por lá continuou criticando eles por terem interrompido o show por isso. Com ele voltando então e falando que ninguém tem culpa, né? O Jared não tinha culpa e tudo mais, porque ninguém gosta de ficar recebendo cocô de pombo na cabeça. Inclusive há uns relatos que acabou caindo até na boca dele, tá? Com ele também criticando a casa de show aí pela falta de saneamento, né? No final eles acabaram remarcando esse show para alguns meses depois e dessa vez aparentemente sem nenhum pombo por lá. Agora vamos falar do Justin Bieber, né? Afinal teve uma época aí que não era tão incomum assim ele abandonar o palco e encerrar o show. Isso aconteceu inclusive aqui em São Paulo, né? Certa vez quando tacaram uma garrafinha de água que pegou nele, ou certa vez na Noruega, né? Quando derramaram ali alguma coisa no palco que ele até tentou limpar, não conseguiu e foi embora puto. Mas teve uma vez em 2016 que isso aconteceu novamente, mas por um motivo ainda mais esquisito que esses aí. Isso porque ele estava fazendo um show em Manchester, na Inglaterra, e assim como é comum de acontecer em shows, né? Durante os intervalos ali das músicas, as pessoas ficavam gritando, mas isso aí não agradou muito o artista não. Que começou a falar que esses gritos nos intervalos tinham que parar. O que fez então a galera começar a vaiar ele, o que deixou ele ainda mais bravo. Foi ele largando o microfone no chão e deixando o palco sem o pessoal que tava lá, sem saber muito o que aconteceria depois disso. No final ele acabou voltando depois de um tempo e tentou explicar ali porque que ele teve aquela atitude e tudo mais, dizendo que ele tentava sempre ali criar uma conexão com as pessoas nesses intervalos e fazê-los sorrir, mas que com aquela gritaria isso não seria possível. E ainda encerrou a conversa ali dando uma alfinetada, tá? Dizendo que se Manchester não conseguia ter uma conversa, que então ele não ia falar mais nada. E aí seguiu o show nesse climão legal aí, né? E olha que ele ainda terminou o show, tá? Porque nenhum dos outros artistas que a gente vai falar aqui fez isso. Mas também eu acho que se ele não terminasse por causa de gritaria, ia ser complicado. So it's not me trying to be an asshole. It simply means just wanting to have a moment. Outro caso de um artista que encerrou o show porque se encheu o saco da galera que tava lá foi o Jack White em 2012 em Nova York. Pois é, ele tava lá fazendo um show no Teatro Radio City Music Hall de uma turnê ali que os shows costumavam durar mais ou menos umas 2 horas, um pouco mais que isso. Acontece que esse aí teria menos da metade que isso. Isso porque o show durou apenas 55 minutos com o artista deixando o palco pra não voltar mais não. Isso porque aparentemente a galera que tava por lá não tava no clima que o artista queria que eles tivessem. Ele tava lá, né, tocando as músicas até com bastante energia de fato, né, e a galera tava reagindo a isso, também tava animada, pulando e tudo mais, mas acho que não do jeito que o Jack White queria, já que em algum momento ele chegou até mesmo a questionar se ele tava em uma convenção ao invés de um show. Depois ele ainda pediu aí que o pessoal ficasse em silêncio porque ele não conseguia ouvir seus pensamentos. Olha aí a inspiração pro Justin Bieber, né? E ainda aí entre os intervalos das apenas 12 músicas que ele tocou nessa apresentação, ele dava umas alfinetadas pro público. Tudo isso pra
logo depois fazer um pequeno pronunciamento e deixar o palco, sem a galera saber se aquele era um intervalo, ou bis, ou qualquer outra coisa, né? Com eles passando até mesmo a cantar aí a Seven Nation Army, que é o clássico da banda anterior dele, né? O White Stripes. Mas com essas mesmas pessoas passando a vaiar e xingar o artista quando viram que os instrumentos estavam sendo desligados e a cortina se fechando, deixando até os organizadores do evento chocados ali com o ocorrido. Mas teve uma explicação, já que o jornal ali da cidade foi questionar um funcionário do time de segurança dele pra entender ali o que tinha rolado. E a resposta foi, ele não tava feliz com o som. E foi só isso mesmo, não teve mais explicações não. Acho que foi só um dia ruim dele, né? Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Amigo, beleza? Bom, a gente falou aí de dois artistas que abandonaram o palco por causa do público. Agora a gente vai falar de uma artista que encerrou o show por conta da falta do público. Pois é, em 2013, a cantora norte-americana de R&B, ganhadora do Grammy, inclusive, a Brandy, foi até a África do Sul para fazer um show surpresa, mas tão surpresa que realmente ninguém sabia que ele ia acontecer. Ela foi convidada para encerrar o evento no Nelson Mandela Sport and Culture Day, que aconteceu no estádio para cerca de 90 mil pessoas lá na cidade de Joanesburgo. E o estádio estava lotado, então seria um ótimo público para um show desse porte, né? Acontece que quando os eventos aí, né, que o pessoal sabia que ia ter, acabaram, foi todo mundo embora. Então, quando a cantora subiu no palco para fazer a sua apresentação, tinha apenas 40 pessoas por lá. Tipo, no lugar de capacidade para 90 mil pessoas, tinha apenas 40, tá? Não 40 mil, 40 pessoas mesmo. Assim, então, ela entrou, cantou até umas 2 músicas, né? Com as luzes do estádio acesa, inclusive. Ou seja, clima zero, né? Isso tudo antes, então, de deixar o palco encerrando o seu show. Outro artista aí que também encerrou o show por conta do pouco público, e dessa vez aqui, eu acho que com menos razão, na minha opinião, tá? Com isso também quase se tornando aí no encerramento de uma turnê inteira, foi o Lil Wayne. Isso porque em 2019, por algum motivo aí, foi anunciado uma turnê de cerca de 30 shows pelos Estados Unidos em conjunto entre o Blink-182 e o Lil Wayne, pra divulgar ali os últimos álbuns lançados por eles. Acontece que o público da banda e do artista não é exatamente o mesmo, né? O que já causou aí muito estranhamento nas pessoas já com o anúncio. Mas enfim, a turnê também aí já não começou muito bem, já que não teve ali uma venda de ingressos muito alta. Na verdade, tinha até que bastante ingressos sobrando aí para diversos shows. Acontece que ainda assim, a maior parte das pessoas que compraram foi mais para ver a apresentação do Blink-182. O que fazia com que durante as apresentações do Lil Wayne, né, que acontecia normalmente antes da banda, tivesse ainda mais vazio o lugar. Até que quando chegou o momento de eles fazerem a 9ª apresentação dessa turnê, que aconteceu na cidade de Bristol, o rapper se cansou dessa situação, dizendo que não estava sentindo a plateia e que aquele não era o seu público. O que realmente não era, né? E ainda falou que aquele provavelmente seria o seu último show na turnê. Tudo isso pra logo em seguida falar que todo mundo que tava lá era maluco e encerrar essa apresentação com apenas 20 minutos, né? Sendo que normalmente deveria demorar entre 45 e 1 hora. This might be my last night though. Let's go. Depois disso, aí ele ainda tweetou falando que tava se divertindo muito ali com o pessoal do Blink e tudo mais, e que não abandonaria essa turnê não. Coisa que ele realmente não fez, tá? Mas acabou faltando aí alguns shows que vendeu menos ingresso, né? Que teria menos público. Agora, pra finalizar, a gente vai falar de um caso em que a desistência aí de continuar um show aconteceu mais por conta da equipe técnica do que por conta do público ou de pombos, né? E que inclusive até gerou algumas polêmicas. Isso porque em 2013 a Selena Gomez estava no line-up do festival Jingle Ball, que aconteceu lá em Los Angeles. Acontece que desde o começo da apresentação ela sofreu com problemas no som e até mesmo com o mau funcionamento do seu microfone. Com isso tudo, inclusive, gerando toda uma discussão se ela estava fazendo o playback ou não, tá? Mas eu não vou entrar nessa parte. Assim, depois de algumas músicas ali, ela chegou até mesmo a pedir desculpa pro público ali pelos problemas que estavam acontecendo. E de forma meio irônica, ainda disse ali que eles veriam artistas muito mais legais que ela por lá e perguntou se ela poderia tocar apenas mais 2 músicas. Dizendo ainda que a próxima que ela cantaria era a sua preferida, que era a Come and Get It. Acontece que ela foi lá, cantou essa música e deixou o palco, ela nem cantou a segunda que ela faria. Com essa apresentação no final sendo bastante curta ali, tendo menos de 30 minutos. Sem contar que ainda antes dela soltar o microfone, ela soltou um palavrão xingando a galera, né? Acho que o pessoal que tava trabalhando lá. O que
teve de repercussão essas coisas todas aí na época não foi pouca não, tá? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você sabia que esses artistas já tinham deixado o palco, né, encerrando o show, a maioria deles por conta desses motivos que eu falei, e também qual você achou mais bizarro, né? Deixa aqui embaixo também outros shows aí que você sabe que foram encerrados por motivos parecidos ou bizarros, né, outras histórias. Aqui nos vai deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!